Olá, boa noite, queridos. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos entrando, queridos, bem-vindas, bem-vindo. Boa noite. Olá, minha gente querida. Estou aqui já começando a aquecer para a nossa aula e vou pedir vocês que estão entrando que me ajudem a compartilhar a aula, convidar mais pessoas, tocando aqui neste aviãozinho, né? Nestes corações que também ajuda a chamar. Boa noite, queridas. Então vamos lá, convidando nosso povo, as águias. Bom, muita gente, olha só, não é? É tanto amigo, né? Dá para chamar o mundo aqui. Então, queridos, hoje vamos falar sobre a ferida emocional da rejeição. Como é que é isso para vocês? Como é que é falar sobre a ferida da rejeição? Vocês têm conhecimento sobre isso? Têm experiência aí no pelo, né? De como que é essa dor? Como é que é isso para vocês? Vou fazendo um esquenta para vocês que estão chegando. Muito bom, obrigada pelos corações. Bem-vindas. Estou falando sobre um pouquinho aí, quem quiser me dizer como se sente tocado por esse tema da rejeição ou não. Isso é um tema fácil para vocês? É um pouco complicado? Como que é isso, gente? Boa noite, Rainorã. Bem-vindo. Boa noite, Nice, querida, bem-vinda. Então, olha, eu confesso para vocês, gente, que estudar esse tema foi delicioso para mim. Porque, olha, eu percebi o quanto a gente pode amadurecer, sabe? O quanto a gente perde tempo na vida sofrendo por não conhecer mais sobre essas feridas emocionais, por não conhecer quais são as posturas de cura, quais são as nossas defesas, as nossas máscaras. Então hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o estudo de Lise Bourbon, do livro que ela escreveu, que é uma pesquisa sobre as 5 feridas emocionais. Espero que vocês possam se enriquecer com esse conhecimento, assim como é para mim. Eu adoro esse conhecimento dela, as pesquisas que ela fez, e quero trazer para vocês hoje, né? Olha só, a Lari está dizendo que bom falarmos desse tema. E isso, Lari, tô lembrando um pouquinho da sua história, faz sentido, né? Então, olha só, o tema das feridas emocionais, né? Hoje nós vamos falar especificamente da rejeição, mas depois, se vocês se interessarem, eu posso falar a cada live de uma ferida emocional. Então, eu estou dizendo que esse tema foi bastante interessante para mim, porque eu olhei lugares da minha vida onde eu fiquei paralisada nesse tema e perdi tanto tempo, né? Perdi tanta alegria, felicidade em relacionamentos. E tão bonito quando a gente começa a aprender e ainda a dividir com outras pessoas, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, as minhas alunas, as águias, bem-vindos. E quem está chegando aqui hoje pela primeira vez,
Eu sou Renata Vasconcelos, eu sou psicóloga e sou terapeuta sistêmica, com muitos estudos dentro da constelação familiar e da terapia da criança interior. E eu trabalho também com psicoterapia sistêmica individual. E agora temos um grupo toda segunda-feira às 19 horas de terapia sistêmica, que está lindo de morrer. Então, se você quer participar, corre lá e se inscreve na minha bio, porque nós ainda estamos com um preço social para fazer essa terapia em grupo, tá? E também trabalho com constelação familiar online, todo o meu trabalho online. Então, queridos, e é muito bom a gente trabalhar com esse tema, com todos esses estudos, que me levou a pensar muito na maturidade emocional e querer dividir isso com vocês. Porque o que mais me arrebatou na minha vida, o que mais fez sentido, né, o que mais deu uma guinada assim, para melhor, foi essa coragem de olhar para mim, para as minhas emoções e me tratar e me desenvolver no sentido da maturidade emocional. Gente, é uma riqueza que não tem outra, assim, não há outra coisa, não tem ninguém que tire essa riqueza de você. O quanto a nossa vida pode melhorar significativamente. E como eu estou falando muito de maturidade emocional, né? Vocês sabem que o contato com as emoções não é algo muito fácil para todo mundo, não é, gente? Para vocês é algo fácil? Tem gente que tem mais facilidade em entrar em contato com as emoções, mas a maioria, gente, é um afogamento, sabe? Assim, é como se as emoções nos perturbassem a tal ponto que eu não sei lidar com isso. E nós não aprendemos isso nem em casa, nem na escola. E o caminho é fazer uma alfabetização emocional mesmo, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está sentindo. Se é raiva, se é tristeza, se é ansiedade, o que é isso, né? E isso, gente, é um trabalho, assim, inicial para todo o autoconhecimento. Ah lá, Titina querida, não é fácil, né, Titina? Mas é tão necessário. Isso, Juninho, seu lindo, que saudade. Bem-vindos. Os primos aqui, ó, de plantão comigo, que delícia. Ô, gente, então, falando sobre isso, por que será que é tão desconfortável para as pessoas lidarem com as emoções? Porque dói, porque tem ferida. Então, vejam, quando você tem uma ferida e você evita, você começa a evitar sentir. Mas quando você evita sentir a dor, você também perde coisas boas. Um amor bem vivido, por exemplo, né? Você se fecha para todos os outros sentimentos também. Então, é interessante que como que cada um vai descobrindo a sua defesa. E essa defesa a gente chama de máscara. Como que é isso, gente? A máscara é o seguinte, você tem uma dor, vamos supor que nós estamos falando da rejeição. E aí eu crio uma defesa. Toda vez que se apresenta algo na minha vida, a gente chama de gatilho, né, emocional, que me lembra daquela dor do passado, que eu me senti excluído, me senti sozinho, naturalmente eu vou ter uma reação muito parecida com a criança lá atrás, com a dor daquela criança. Essa dor vem à tona e para que isso não se repita mais na minha vida, eu vou criando uma máscara. Pode ser a máscara da boazinha, pode ser aquela que está sempre no controle de tudo, entende? Mas essa máscara, ela te leva para mais sofrimento, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho das feridas emocionais a partir desse estudo da Lise Bourbon sobre o livro das 5 feridas emocionais. E vou trazer juntamente com esse conhecimento que ela trouxe, né? Também vou trazer o conhecimento da constelação familiar, o conhecimento da criança interior, da psicologia de uma forma geral. Então, gente, quando nós falamos em ferida emocional, a gente pode pensar, sabe em quê? Ferida física. Como que é quando você tem uma ferida física? Quando a gente tem um machucado assim, né? A gente vai cuidar, vai tratar, vai botar um remedinho, vai proteger aquilo, né? Assim também deveríamos fazer com a ferida emocional. Então, nesse estudo da Liz,
ela descreveu 5 feridas emocionais. A primeira é a rejeição, a segunda, o abandono, a terceira, a humilhação, a quarta, a traição e a quinta, a injustiça. Então, são feridas emocionais. E a cada uma delas, ela foi mostrando também que existia uma defesa, e eu vou contar para vocês a defesa de cada uma, mas hoje vou aprofundar mais na ferida da rejeição. E vocês vão me falando se vocês sentem que isso tem a ver com vocês. Ó, a Patrícia está dizendo muito aberto, dolorido, né, Patrícia? Isso, então vamos lá que eu vou tentar ajudar ao máximo vocês hoje, porque isso também, esse conhecimento ainda me ajuda muito, sabe? Então, olha só, num primeiro momento, quando nós falamos de todas essas feridas, gente, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é culpar o outro, né? Porque fulano não me considerou, né? Ciclano me traiu, por aí vai. Mas nós precisamos amadurecer e aprender que ninguém te fere, ninguém te machuca. A pessoa apenas toca na sua ferida, entende? A ferida já estava ali, ó, de muito tempo atrás. A pessoa apenas tocou na sua ferida. Então, nós temos várias feridas, talvez um pouco de cada uma dessas 5, mas tem uma ou duas que são as que doem mais. Eu queria que vocês ficassem atentos a este gatilho. O que acontece na vida de vocês que faz aflorar uma coisa assim que você não tem controle, uma emoção, ali está a sua ferida. E isso se repete muito, sabe? Vocês já identificaram alguma coisa assim na vida de vocês? Se vocês identificarem, pode ir colocando aqui, tá? Então, vou passar um pouquinho sobre as 5 feridas, tá? E mostrar a dor e ao mesmo a dor, a ferida e a máscara que ela traz, tá? Não, a Titina dizendo que sim. Então, a máscara de cada ferida. Então, a primeira ferida é a rejeição. Qual que é a máscara? A máscara, para eu suportar a dor da rejeição, é o escapismo. Então, a pessoa começa a ter uma tendência a escapar, a fugir, sabe? E qual que é a solução, né? Qual que é o caminho de cura? O caminho de cura, gente, é você ocupar o seu lugar. Isso é maravilhoso quando a gente aprende. Vocês vão entender isso mais. Mas eu vou falar das 5 rapidinho. A segunda ferida é a ferida do abandono. E qual que é, gente, a defesa que você usa, a máscara? É a dependência. A pessoa quer ficar perto de alguém, ela quer alguém, ela não quer ser abandonada. Então, qual que é o caminho de cura? É você entender que você pode ficar bem só com você mesmo, que você mesmo pode imprimir sentido nas coisas suas, independente da opinião do outro, ok? Terceira ferida é a ferida da humilhação, né? Então, essa ferida da humilhação, gente, a máscara dela é a do masoquista. Porque se você não tem uma ideia do que é ser humilhado, né? Que é você ser aniquilado, você ser inferiorizado. Então, a pessoa vai para esse lugar, ela vai para esse lugar e ela se sacrifica, então, dizendo sim para tudo, né? E qual que é o caminho de cura? É você entender que você não precisa de assumir tanta responsabilidade na sua vida, que você pode ter um tempo para você, que você merece, que nem tudo é culpa sua. Isso é muito importante para quem tem essa ferida da humilhação. E a quarta, né, ferida é a ferida da traição. Essa ferida, gente, a máscara dela é o controle. É claro, porque se essa pessoa se sentiu enganada, traída, ela vai estar o tempo todo controlando as relações, a vida, o trabalho, enfim, né? E qual que é a saída? Qual o caminho de cura para quem tem essa ferida bem aflorada? É você aprender a relaxar, parar de ficar focado no fim em si, no resultado do processo, você começar a desfrutar um pouco do caminho, né?
E se porventura alguém atrapalhar os seus planos, você saber que aquilo ali não faz diferença alguma. Você vai, começa, você pode ficar em paz com isso, né? Muito bem. A quinta é a ferida da injustiça, né? E a máscara que essa pessoa usa é a rigidez. Então, por quê, né? Você vai começando a perceber que quando você tem essa máscara da injustiça, essa dor da injustiça, você começa a lutar por tudo, toma partido dos fracos e comprimidos, né, assim? E de repente aquilo você não sabe explicar por que aquilo está dentro de você, né? E aí é você perceber, você ser mais flexível com você e com o mundo. Se você errou, tá tudo bem, né? Você não tem que ser perfeito, não tem que ter tanta raiva, se criticar, saber que você é humana e você pode estar vulnerável. Essa é a saída para quem tem essa ferida da injustiça. Então, passei rapidamente pelas 5 feridas, né? Que a Lise descreve no livro dela e queria perguntar para vocês que estão aqui comigo, qual dessas feridas que eu listei que corresponde mais à sua realidade de vida? O que você já observou ao longo da sua vida? É a ferida da rejeição, é o abandono, é a humilhação, é a injustiça, é a traição? Qual é a que te toca mais? Que te faz ter reações assim mais sofridas, né? Para você e para o outro, claro. Olha, Patrícia está dizendo que é a rejeição. Nossa, então hoje você vai poder trabalhar muito comigo aqui, tá, Patrícia? Titina também está dizendo que é a rejeição. Muito bem. Sabe que a rejeição, ela é uma das feridas primeiras, né? Então, ela está muito ligada com, com, com todos nós. Todos nós, de alguma forma, passamos por esse primeiro desafio, né? Que é se sentir pertencente. Ó, Patrícia disse, sim, estava ansiosa por essa live. Que legal, Patrícia. Que bom que você está aqui. Então, Rainoran também diz que é a rejeição. A Bruna também está dizendo rejeição. A Gi está dizendo ali, ó, perceba em mim todas as feridas e hoje consciente das defesas. Ótimo, já vem estudando há mais tempo, né? Muito bem, queridos. Então, dentro das 5 feridas, vocês percebem que a maioria aqui tá na ferida de hoje que nós vamos falar, que é a rejeição, né? Então, tá bom. E aí, olha, eu queria responder para vocês uma pergunta que alguém me fez lá no direct. Falou para mim, Renata, qual a vantagem de trabalhar ferida emocional? Quais são os benefícios disso? Então, vou dizer para vocês, gente, a coisa mais fantástica é você sair da sua infantilidade emocional, sabe? Porque aí você para de esperar que os outros que possam suprir as suas necessidades. E às vezes são necessidades reais, lá da infância mesmo, mas que você hoje, de uma forma adulta, já pode se acolher melhor, né? E também as suas carências. Então, eu costumo dizer muito que quem está desavisado, quem não se trabalha emocionalmente, vai estar sangrando em cima das pessoas que amam e que não têm culpa, que não fizeram essa ferida em você. Então, a gente sai da infantilidade, começa a tomar conta das nossas carências, e se oferecer, né, as necessidades de fato que nos fizeram falta na infância e que a nossa alma ainda é sedenta, ainda precisa disso, né? Se é atenção, se é carinho, se é reconhecimento, né? Se é autovaloração, não sei, você vai descobrindo aí nesse processo. Outra coisa maravilhosa, quando você cuida das suas feridas internas, você fica mais em paz, sabe? Você desenvolve mais autocompaixão, você aprende a aceitar mais a dor do outro, você começa a parar de querer mudar o outro, porque você vê que ele também tem a dor dele, como você tem as suas. Então, na medida que você se conhece, que você experimenta o âmago da sua dor, você começa a ter compaixão também, a olhar para o outro, né? E o ponto mais importante que eu acho, gente, que é quando você cura suas feridas emocionais,
olha só, você lembra de quem você é. Porque quando eu curo as minhas feridas emocionais, eu não preciso mais de máscaras. Eu posso ser eu. E eu não sou minhas feridas. Você também não é suas feridas. Mas muitas vezes nós vivemos identificados com a nossa dor. A gente acha que a gente é essa dor, que a nossa história é um bagaço, né? E que a gente é vítima de tudo isso. Não, gente. Lembre-se de quem você é. Você vai tratando as suas feridas e vai lembrando de quem você é, né? Você não vai precisar de tanta máscara mais. E você vai ver que delícia que é, como é mais leve, como é mais autêntico e como você é uma pessoa bonita, cheia de habilidades, de riqueza interior. Então, quando curamos uma ferida, podemos nos mostrar de verdade quem somos. É muito bom isso, né? Essa é uma conquista, né? Tinha uma amiga que dizia que a felicidade era uma conquista, era nesse sentido que ela falava. Quando você constrói a sua maturidade emocional, a vida vai ficando mais leve, mais gostosa, você vai se enriquecendo em todos os sentidos, né? Por dentro e por fora. Então, vamos começar a pensar no que é rejeição? Vocês podem me dizer, gente, o que é rejeição que vem na cabeça de vocês aí, tá? Não tem certo, não tem errado. É o que vocês sentiram. O que significa rejeição para vocês? Aqui, a Ana Maria está perguntando como crescer emocionalmente. É isso que nós estamos tratando aqui, tá, Ana Maria? Até ao longo da aula, espero que você consiga refletir juntamente com todos nós aqui. Então, a Giana está dizendo que é exclusão. Quem mais traz um sentimento aí do que representa a rejeição para você? Quando você pensa em rejeição, se eu me sinto rejeitada, eu me sinto, isso é importante, começar a dar nome para os sentimentos. Eu me sinto o quê? Tá vendo, Ana? É aí que a gente começa a alfabetização, ó. Reconhecendo os sentimentos. Ela está dizendo uma falta de atenção. Falta de atenção de quem? Olha lá, a Patrícia está dizendo, me sinto esquecida. Isso, ótimo, Patrícia, compreendi. Isso. A Gina está dizendo, sem pertencer. A Gegel está aqui, que delícia. Falta de reconhecimento, ela diz, né, Gegel? Que interessante, né? Como chega para cada pessoa. A Érica está dizendo que é aceitação. Falta aceitação, né? A Fabi está dizendo desvalorizada, sente-se desvalorizada. A Neire está dizendo não pertencente. A Karina se sente chateada. A Maria Célia menosprezada. Olha que palavra interessante. Menosprezada. O Rainoran, aceitação. Ai, a falta de atenção, ela está dizendo dos pais para comigo, né, Ana Maria? A Silvana está dizendo diminuída. Preterida, a Cássia está dizendo isso mesmo, Cássia. Então, olha só, gente. Ai, Cássia, agora que eu tô vendo, é a minha Cássia querida. Então, a Cássia também tem uma história linda que pode contribuir com isso demais, né, Cássia? Então, olha lá, a Gita dizendo fora do lugar, Sirlei incapaz. Então, tá vendo, gente? Os sentimentos vão chegando. Se você for olhar no dicionário, você sabe o que é o que é a rejeição, né? É excluir, é rechaçar, é afastar, né? Tudo isso. Mas cada um de nós sente de um jeito quando isso acontece, tá vendo? Alguns se sentem incapazes, como a Cirlei está dizendo, ó. Outros vão se sentir menosprezados, outros falam-lhe, não me sinto reconhecida, coisas que às vezes nem tá ligado muito a essa ferida, mas para essa pessoa tá. Por quê? Geralmente porque tá endereçada com outra ferida junta, né? Por exemplo, a ferida da traição, quando a gente se sente preterido. Ó, então a Nancy tá dizendo, ó, excluída de herança. Como é isso? A Érica esperar a aprovação dos pais, ó, tá vendo? Então, tudo isso, gente. Então, a palavra rejeição é isso, é afastar, né?
é repelir, é recusar, é excluir, que nós na constelação trabalhamos tanto com essa coisa do excluir, né? Então, muitas pessoas também me perguntam, Renata, de onde vem essa ferida? Como que isso aconteceu dentro de mim? Gente, é difícil localizar onde foi que começou, mas minimamente nós temos umas pistas. Pode ter vindo de outras vidas da sua transgeracionalidade, de outras vidas na sua, a sua ancestralidade, porque essas vidas estão dentro de você. Então você traz registros de exclusão também. Pode ser aquilo que eu trouxe, que eu tratei na aula passada com vocês. Lembra que eu falei dentro do útero da avó materna estava da gravidez da nossa mãe já tinha um óvulo lá com o nosso nome, né? Que iria ser fecundado e depois seríamos nós, né? Mas esse óvulo já veio cheio de informação. Se essa vovó sofreu na gravidez, o que ela sofreu, o que essa mãe sentiu dentro do ventre da avó, que muitas sofreram rejeição, né? Então, tudo isso você já traz também. Essa é uma outra. No útero da mãe, né? Naturalmente, pessoas têm vivência que fazem renascimento, como a Cássia fez aqui, né, Cássia? E as pessoas descobrem, às vezes, algo que elas nunca entenderam, por que elas se sentiam assim, e elas vão perceber que naquele momento aquela gravidez era difícil para essa mamãe, e a criança acabou registrando isso como uma rejeição. Também existe, né, na constelação familiar, algo interessante que o Bert Helling vai falar sobre o movimento interrompido em direção à mãe ou em direção ao pai. Então, a criança muito pequenininha, ali nos seus primeiros anos, quando ela é afastada da mãe ou do pai, aquilo para ela é uma ruptura dentro do amor, interrompe o fluxo do amor para ela. E ali também se coloca uma ferida de rejeição. Por exemplo, o próprio Bert Helling conta na autobiografia dele que ele ainda muito pequeno, os pais levaram os 2 irmãos para a cidade e deixou ele com os avós, deixaram ele com os avós, né? E ele nunca entendeu, ele pequenininho, por que ele ficou. Mas é claro, os pais levaram os filhos que precisavam estudar, mas aquilo, para aquela criança daquele tamanho, não fazia sentido. O que ficou ali foi a dor da rejeição, percebe? Então tem muitos lugares ali, mas o que a gente sabe é que começa lá atrás. A Lindsay, nesse livro dela, As 5 Feridas Emocionais, ela vai apontar para o progenitor do sexo, do sexo, do mesmo sexo. Então, por exemplo, se você tem essa ferida da rejeição, provavelmente essa ferida está com a sua mãe. Se você é homem, provavelmente está com seu pai. Então, essa coisa dos progenitores, né, são outras pesquisas que estão falando sobre isso também. E lógico, gente, que se você traz isso da sua mãe, você vai ter dificuldade de trazer esse modelo para dentro de você, dessa mulher, desse feminino. E o homem é a mesma coisa, do pai, tá? Então, vamos agora saber um pouquinho. Algumas pessoas falaram aí sobre abandono, né? Vocês perceberam que muitas vezes a ferida da rejeição ela vem acoplada à ferida do abandono? Sim, ela vem, porque olha só, a rejeição eu rechaço, né? Aquilo para mim não faz diferença. Às vezes a mulher vai ter um filho, vamos dar um exemplo bem drástico aqui. Ela nem quer ver o bebê. Não, eu não vou ficar com essa criança, então eu nem quero ver. É uma rejeição. O abandono é assim, olha, eu não posso. Na verdade, é quando você se afasta, quando a mãe se afastou porque algo maior aconteceu. Então, pode ser porque a mãe morreu, pode ser porque, como eu falei do amor interrompido, pode ser que um irmãozinho nasceu e essa criança ainda era muito novinha. Então, a mãe passou a dar atenção toda para o bebê que chegou, dar o peito para ele, né? Dormir junto. Então, percebe? O sentimento dessa criança também pode ser de rejeição com abandono ou só de abandono. Essa é a diferença, né? Vocês têm aqui para vocês alguma ideia de onde isso pode ter começado? Ó, a Ana Maria está dizendo,
o irmão posterior era muito doente, minha mãe teve de dar mais atenção a ele. Olha, exatamente, né? Aí já tem uma, uma pista para você. Mas o fato é que não importa onde começou, importa as posturas que você vai desenvolver agora de cura, de alfabetização emocional, tá? De se perceber, e vocês vão ver como não é difícil, gente, não é tão difícil. A Patrícia diz, rejeição, acredito que desde o parto, minha mãe sofreu muito. Ok. Às vezes também a gente fica com a história das pessoas, né, Patrícia? A mãe conta a história e aquilo vai criando uma outra imagem dentro de nós, uma outra percepção. Bom, gente, a ferida da rejeição é algo muito doloroso. Vou contar para vocês por quê. Por que ela passa a ser a primeira ferida? Porque ela mexe com o nosso direito de existir. A pessoa, muitas vezes, ela não sente que ela merece, entende? Então, o maior medo é de não existir, é a não existência, é não se sentir pertencente, parte, né? E isso é muito forte mesmo. Então, é algo que vai estar sempre impregnado em você, se que viveu um trauma, uma dor nesse sentido. Mesmo que você não lembre, mas você sente uma coisa assim. Como que é isso? Você sente, você está no meio de um grupo, se alguma pessoa começa a falar em cima de você, você começa a conversar, alguém começa a falar em cima, você já não fala mais. Você vai começando a perceber os sinais que você dá quando uma pessoa esqueceu de te convidar para algo, né? Você vai percebendo que aquilo te dói demais, é além do normal para qualquer pessoa. Vai começando a perceber um ciúme que às vezes se coloca, porque você já imagina que a pessoa prefere estar com outras pessoas a estar com você. Então, gente, tudo isso muitas vezes está dentro de um escapismo, que é aquela coisa que eu falei, que é a proteção da máscara de quem viveu a dor emocional da rejeição, que é de fugir. E aí essa história do escapismo, a própria máscara está no corpo da pessoa, gente. Você vai observando assim, ó, a rejeição do feto, né? Ele fica encolhido no útero. Quando a mãe vai abortar, o feto faz isso, ele retrai. Ai, é uma dor, né? A gente só de falar já dói, né? Então, percebe que as posturas parecem uma postura de escapar. Se a pessoa está num lugar, muitas vezes ela fica perto da porta, porque de repente ela pode não querer, sai por ali, sai pela tangente, não quer que as pessoas... Ela se esconde, na verdade, muitas vezes, né? Então, eu já percebi também muitas pessoas que têm um ombro um pouco para frente, que trazem essa ferida, como se quisesse esconder o coração. Então, a ferida da rejeição, muitas vezes ela traz esse escapismo até no corpo. Vamos pensar na criança, gente. Vocês já viram criança pequena se escondendo de todo mundo, sumindo do mapa? A criança esconde e ela fica ali ó, um tempão. E o povo procura, e o pai e a mãe. De repente a mãe já está descabelando, né? Chorando porque não acha o menino. E quando acha, está lá quietinho, caladinho, escutando todo mundo, procurando. Sabe o que é isso? É a dor da rejeição que já existe ali, né? No fundo, essa criança não quer ser encontrada, porque ela quer que todo mundo ali perceba que ela existe, né? Quer que sinta falta da existência dela, percebe? Olha a Thaís dizendo que já sentiu isso várias vezes, né? Olha lá, a Anice dizendo, escrevendo muitas situações que já aconteceram comigo. A Daniela também dizendo que sentiu muitas vezes. Bom que vocês estão identificando, né, gente? Então, é fugir da realidade, isso mesmo, né? Então, sempre é o escapismo. Então, se você já percebe que você tem essa máscara de escapar, de fugir, presta atenção como que você pode se colocar mais forte perante a sua criança, numa postura que acalme, né? Adulta, dizer, olha, isso já aconteceu há muito tempo. Agora é uma outra situação. Eu tenho condição de olhar com outros olhos, né? Então, olha só,
A superproteção da mãe também é algo, e do pai, que vai intensificar isso, viu, gente? Porque, olha, existe uma frase que eu nunca esqueci na minha vida, que é assim, ó: por trás de uma superproteção sempre há uma rejeição. Então, aquele filho que é muito superprotegido, no fundo, ele vira um peso para os pais. E isso é uma rejeição inconsciente. E a criança percebe, o filho percebe que ele é um peso, ele percebe que ele é um inútil, na verdade, porque as pessoas estão fazendo as coisas por ele, por que ele é diferente dos irmãos. Então, isso ainda isso assola mais ainda a autoestima e intensifica esse sentimento de rejeição, né? E a autoconfiança também, né? Agora a gente deu uns exemplos aqui, né? Eu queria que vocês me contassem como é que vocês se comportam, você que tem essa dor da rejeição, o que você vê mais assim, que é mais... Nossa, gente, isso aqui é um horror, mas isso acontece comigo, eu faço isso, né? Isso aqui é o primeiro ato de consciência, quando a gente fala, nossa, eu tenho essa atitude aqui tão infantil. Por quê? Porque na hora que eu sinto a dor da rejeição, quando eu vejo, eu tô reagindo assim, eu tô fazendo isso. E isso, gente, é um caos para a nossa vida, para as nossas relações. A gente não cresce, os relacionamentos não amadurecem, né? E, portanto, também não nos traz paz, não nos traz leveza, nem felicidade. Então, me conta aqui, o que vocês percebem fazendo, de vez em quando vocês estão fazendo e você fala, nossa, né? O fato é que a pessoa que traz essa ferida, ela não acredita que ela é aceita pelo que ela é. Porque lembra, mexe na coisa do existir, né? Mexe ali no direito de existir, né? E muitas vezes pode ir por um caminho de querer ser perfeita, né? De querer agradar muito as pessoas, querer ser útil para as pessoas. Olha, Thais dizendo, eu dou muita birra, preciso controlar a situação e quando não consigo, minha criança dá birra, emburra. Olha só, eu tenho certeza que não é algo, essa atitude não é algo que você se orgulha dela, né, Thais? Tem que ter um outro jeito, né, gente? E com certeza afasta a pessoa que você ama de você, concorda? A Patrícia está dizendo, já tratei mal pessoas que gostava como forma de rejeitá-las antes de me sentir rejeitada. Isso, Patrícia, também acontece muito. Assim, como eu estou sentindo que aquela situação não está muito favorável para mim, eu já vou chutando o balde, né? Então, muitas pessoas perdem relacionamentos maravilhosos porque estão na defesa de escapar. Eu abandono antes de ser abandonado, eu rejeito antes de ser rejeitado. A Karine dizendo que se isola, então é o escapismo, tá vendo? Foge, né? A Daniele diz, em algumas situações eu me isolo e trato com indiferença. Olha para você ver como a gente faz a mesma coisa, né, Daniele? Então, aquilo que você teme receber do outro, você faz. Você emburra, você fica indiferente e é o maior medo de quem tem a ferida emocional da rejeição é de que o outro fique indiferente com ela, né? Exatamente. A Ingrid está dizendo, eu me afasto das pessoas. E isso, de novo, né? Aí a gente se isola e foge, né? Então, existe também uma coisa que acontece assim, ó. Eu trabalho muito com grupo, né, gente? Então, em grupos, a gente vê tudo isso. Muitas vezes você está num grupo, aí a pessoa diz, todos estão ali para manifestar uma opinião, aí a pessoa diz, eu não tenho nada para dizer, eu gosto de ouvir. De novo, escapismo, né? Então, isso acontece muito. A questão do escapista é buscar a solidão, prestem atenção nisso, tá? Se ele está em grupo e ele recebe atenção, muitas vezes ele não dá conta daquilo, ele vai embora do grupo, né? Então, a pessoa você busca pessoas que te aceitem, pessoas que te integrem, né? Mas muitas vezes você quer ficar no conhecido. Você, quando vê alguém te dando atenção ou te aceitando como você é, aquilo é meio assustador para você, né? O Rainoran dizendo, machuco a outra pessoa e me afasto.
Tá vendo? E é tudo uma criação da nossa mente, gente. Lembra? Semana passada eu disse para vocês, o inconsciente não sabe o que é real e o que é irreal. Então, se eu acho, né, que o outro está me excluindo, não tenha dúvida, o outro vai estar me excluindo, porque você vai enxergar a situação daquele jeito. É igual a mulher que tem medo da traição, e aí ela enxerga que o cara está traindo ela. Ele pode contar várias versões daquela situação, e de fato a coisa não é real, mas ela não consegue enxergar outra coisa, porque aqui dentro já está tudo configurado para aquela cena. Entende? Então não tem como. A pessoa viu, atestou e sabe por A mais B que é aquilo. Então prestem atenção nessas imagens que nós criamos como sendo reais, né? Porque isso nós estamos apenas reproduzindo a dor do passado. As pessoas que estão conosco, elas às vezes vão nos ferir. Nós também ferimos os outros, inconscientemente às vezes. Mas essa pessoa, ela só está tocando na sua ferida, ela não está te causando uma ferida, a sua ferida já está lá, tá? E aí você pode até agradecer essa pessoa, dizer que bom, se não fosse por essa pessoa, eu não ia reconhecer que eu tenho essa dor, eu não ia poder tratar e melhorar, né? A Zezé está dizendo que tem pavor de juntar gente, né? Então é justamente por isso. Quanto mais pessoas, mais difícil eu escapar, né? E mais difícil eu ter que atestar que eu provar para os outros que eu existo, né? Porque a dor é exatamente essa, de não poder existir, de não se sentir pertencente, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma postura que quem trabalha com maturidade emocional como eu ama falar. A primeira postura de cura se chama autorresponsabilidade, minha gente. Então, o que é uma postura de autorresponsabilidade? Se eu acho que é culpa do outro, né? Aí você pensa assim, minha mãe que foi distante, se ela tivesse sido diferente, meu marido também que é um zero à esquerda, não faz diferença para ele se eu tô nua, se eu tô de roupa, se eu saio, se eu fico, entende? Aí então, você começa com essa história. Agora é diferente quando você diz assim, ó, o meu chefe me chamou de insignificante, falou que eu sou insignificante. É diferente. Sim, a ferida é sua, né? Você que vai ter que lidar com isso. Mas o chefe falou mesmo. Ele falou. Então você lidar com aquela realidade. Agora, como que eu vou lidar com isso? É olhando para algo que é meu, né? E depois tomando as minhas decisões. Se ali é um lugar que vale a pena eu permanecer, né? Mas primeiro você cuidando disso que é seu, se responsabilizando por esse sentimento. Quando alguém te chama de insignificante, como é que você se sente? Você sente que aquilo é um delírio da pessoa, que ela está completamente fora de uma postura adulta, ou você acha que você é insignificante mesmo? Pare e se questione sobre isso. Comece a raciocinar com o seu adulto. Não deixe a sua criança entrar desprotegida, chorando desesperadamente, trazendo tudo para o coração, fica tudo sangrando, sabe, gente? Não, nós podemos trazer um pouco a razão à tona, né? Junto daquela emoção, respirar e a gente mesmo começa a se fazer certas perguntas, né? Olha, a Ana Maria está dizendo que receber atenção, carinho fraterno, importância me constrange. Então, é preciso um trabalho também aí de alto amor, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, acho que isso que eu já comentei com vocês. Então, na maioria das vezes, gente, quem tem uma ferida emocional assim, tem a tendência de acusar o outro. Sempre assim, né? Então, a maioria acaba com raiva da mãe, com raiva do chefe, com raiva do marido, né? E aí a autora coloca uma coisa muito bonita sobre a raiva. Ela diz, a raiva é um amor que foi decepcionado. Então, quando você vai curando, né? Quando você se cura, você volta para o amor, percebe? Então, quando você tem muita raiva, nada mais é porque no fundo você queria ser amado.
E você se decepcionou com aquela forma com que o outro olhou para você ou tratou, né, daquela relação. Então, se você continua culpando as outras pessoas, né, além de você não se curar, qual que vai ser a consequência disso? Vejam, o que vocês acham? Se eu continuo acusando as pessoas, qual que vai ser a consequência disso? Primeiro que não vai existir cura, porque se não existe a postura de autorresponsabilidade, eu fico só na reação da criança. Eu não consigo construir uma postura adulta, né? De acolhimento, de reconhecimento. Então, veja só o que vai acontecer. Por exemplo, uma amiga não te convida para o aniversário do filho dela, por exemplo. Ou alguém te esquece de convidar você para um curso, algo que é muito importante para você. Você sente que você ficou de fora, né? Então, se você está numa roda, a Daniela está dizendo, continuar na dor e no sofrimento. E isso, você vai continuar nesse sofrimento, não só para você, mas para as outras pessoas. Gente, é tão bom se relacionar com leveza, não é? Com alegria, com amorosidade. Quem não quer? As relações trazem paz para a nossa vida, né? Nos elevam, nos enriquecem, né? Então, olha só, você está numa roda. Se alguém te interromper, o que acontece? Você volta a falar, você se expõe, né? Ou você sente assim, eu sou uma inútil mesmo, ninguém quer saber o que eu vou falar, não é interessante, né? Então é preciso você olhar para esses diálogos internos que acontecem dentro de você. Por trás dessa ferida, gente, da rejeição, existe o pânico, né? Eu falei isso num dos stories, que uma das doenças que podem se manifestar como sintoma dessa ferida é a ansiedade e o pânico. Por quê? Porque o pânico, gente, ele é um medo iminente da morte. Não sei se vocês já viram alguém tendo uma crise de pânico, mas a pessoa começa a sentir que ela não respira. Ela não consegue perceber que ela está respirando, ela começa a tremer, sua, né? Começa a suar frio, uma sensação de fraqueza, de que ela vai desfalecer, coração disparado, 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 uma adrenalina que vai para o seu corpo assim, como se você fosse morrer mesmo. É uma sensação iminente de morte. Sabe quando acontece isso? Quando você leva um bicho para o matadouro. Então, o medo de você ficar paralisado, o medo de você não existir, entende? De você morrer, é um medo que está na base do sentimento de rejeição, né? Porque se no início uma mulher te rejeita, se você sofreu essa ameaça de no início da vida uma mulher te rejeitar, você não estaria aqui. Mesmo que você recebeu um sim, você nasceu e está aqui, mas no seu coração esse não poderia ter acontecido e pode acontecer a qualquer momento, né? Essa é uma das interpretações de quem viveu isso no útero, né? E aí, gente, vamos falar sobre a solução para isso tudo, o caminho de cura para isso, né? Vamos falar sobre isso? Olha só. Primeiro, gente, saia da acusação e comece a falar na primeira pessoa, tá? Essa é a saída para você deixar a sua criança, deixar ela ficar na linha de frente ali, sofrendo tudo, sendo que ela não tem condição, essa parte sua infantil e inconsciente, ela não tem estrutura para isso, então você vai só reproduzir dores do passado, vai te sentir vergonha depois, vai acabar mal nas relações, né? Ainda vai ser mais rechaçado ainda. Então, é tentar não projetar no outro, sabe? Reconhece que aquilo nasceu em você, essa dor está dentro de você, tá? Então, puxa vida, essa ferida é minha. É assim, sabe? Começa dizendo assim, e eu vou tratar. Eu vou tratar dessa ferida. Essa pessoa está só me sinalizando, né? E aí, ó, você vai começar a ver que vai doer cada vez menos com as pessoas que você mais ama. É muito lindo isso, sabe? E é assim, ó, você pode comunicar com o outro quando acontecer uma coisa difícil. Olha, eu queria te dizer, eu tenho uma ferida da rejeição, agora está um pouco melhor, mas sabe, quando aconteceu aquilo entre nós, é como se tivesse aberto tudo de novo.
como se eu estivesse sentindo tudo aquilo de novo. Então, eu sinto muito, eu sei que você não foi a sua intenção, mas eu queria te deixar a par de como eu estou me sentindo. Gente, esse diálogo, ele é honesto, ele é maravilhoso, e você vai ver que o outro vai te responder de uma forma que você, primeiro, vai sentir o quanto não era nada daquilo. Segundo, você vai sentir o quanto você foi a sua autonomia emocional, que força você teve para dizer isso, você cuidou bem de você bancou a ferida, né? E você deu um jeito de tratá-la ali e comunicou para o outro a sua vulnerabilidade, não acusando o outro, mas dizendo, olha, por favor, olhe um pouco para mim assim, com compaixão também, porque não está sendo fácil para mim. Mas não é acusando o outro de forma alguma, percebe como é bonito isso? Quando você estiver numa história mais tensa, então, sempre pense, eu, eu posso não projetar, eu posso falar na primeira pessoa. Eu estou me sentindo assim, eu estou pensando assim, né? Eu estou com raiva dessa pessoa. Por que você está com raiva, Renata? Ah, porque eu tô percebendo que ela não faz nenhuma questão, me atendendo de má vontade, nem olha na minha cara. Aí você pode começar a dizer, sim, mas ela está fazendo isso com ela mesma. Qual dor que está nessa pessoa para que ela não consiga olhar os outros nos olhos ou incluir as pessoas na vida dela? Que dor será que está por trás disso, né? A sua dor é a sua dor. A minha, Renata, a minha dor é a minha dor. Não tem nada a ver com o outro, né? O outro está só me sinalizando. Oh, Renata, de novo você está indo para esse lugar de se sentir rejeitada. E olha o discurso de vítima que você está falando. O outro não me olhou, o outro não fez questão, o outro... Nananana. A gente vai se percebendo, né? E vai se acolhendo, fala, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Veja que o outro também tem a dor dele. É aqui onde eu falo para vocês que a gente desenvolve bastante autocompaixão, né, gente? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Alguém falando que fica só machucando mesmo, fica só não machucando mesmo, é quando continua acusando o outro, né? O Rainoran está falando isso. Silvana, e qual postura devo ter quando acho que fui deixado de lado? Então, estou dizendo agora para você. Deu para entender? Então, estou dizendo, ó, o outro estou lá, precisando de conversar com o outro, mas o outro não me dá atenção, ele nem olha no meu olho, nem faz questão de me atender, né? Vamos supor que eu estou num estabelecimento e eu preciso de uma coisa urgente. Então, você pode comunicar como você está me sentindo. Por favor, olha, eu preciso disso, 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 disso. Mas não é dizer, olha o que você está fazendo comigo, você não gosta do seu trabalho, não? O que você está fazendo aí? Você trabalha só pelo dinheiro? Não é assim que muita gente faz? Né? E vai ficando com raiva do outro e vai culpando o outro. Não, cuide da sua dor, sabe, Silvana? Você diz, olha só, esse cara não me olha, esse cara não me escuta, ele vira as costas quando eu vou falar com ele, tá cheio de gente, chega uma pessoa no balcão, ele vai atender a outra pessoa na minha frente, isso é muito comum. E aí, ao invés de você dar um baile lá, você simplesmente ocupa seu lugar. Você pode até bater na mesa e falar, oi, fulano, por favor, querido, eu preciso de falar com você porque eu cheguei aqui um pouco antes, tá? Eu preciso disso, disso. Você pode olhar para mim, por favor? Então, você precisa aprender a mudar de postura. Porque a criança que fica assim, ah lá, não me olhou, ah, não me viu. Você, adulto, você chega e ocupa seu lugar, tá? E isso pode ser até na casa na família, né, gente? Às vezes a pessoa chega na casa da família, do marido, e aí ela fala que a sogra não a aceita, que a irmã torce o nariz para ela. Enfim, o que essa pessoa, se ela estiver bem trabalhada, ela pode fazer? Ela pode ocupar o lugar dela de esposa. Ok, ele está na casa da mãe dele, e a mãe pode ser como ela quiser, a irmã também, mas eu sou a esposa, eu sou companheira, estou do lado dele, ele não tem nada a ver com minha dor. Porque o que você, provavelmente, se tiver na sua criança, você vai fazer, ah, eu não vou na casa da sua mãe me trata mal, sua irmã nem fala comigo, sabe? Sua família tem um tupete, aí começa aquela loucura,
né? E aí vocês já sabem o que vai sair disso, né? Não vai sair coisa boa. Vai separar mais o casal, vai trazer uma dor enorme para quem já tem a ferida da rejeição e vai deixar esse outro, né? No caso o marido, ficar dividido entre o amor da mãe e o amor da esposa. Gente, isso é coisa para criança. Vocês não precisam disso, vocês merecem muito mais da vida, nós merecemos, né? Então, quando você vê uma situação assim, você muda o discurso, você ocupa seu lugar. O caminho de cura para sair da rejeição é ocupar o seu lugar, tá? Ó, a Anis está dizendo, eu fui esquecida várias vezes e falava para mim mesma que estava tudo bem, que não tinha raiva, ia tudo para o corpo e cada vez se fechando mais no meu mundo. Sim, mas não é isso não é negar que está acontecendo alguma coisa não, tá, Nisso? Isso aqui a gente consegue fazer mais num curso, né, numa terapia em grupo, igual eu estou fazendo com o pessoal na segunda-feira. Porque é um processo, gente. Porque senão a gente vai para negação, né? Como a Anis está falando. Então, ó, várias vezes eu fui ignorada ou eu fui esquecida e eu falava, não, não tá acontecendo nada, que isso, eu sou uma pessoa zen, né? Eu estou por cima de tudo. Isso também é um outro escape. Não, você ocupa o seu lugar e olha nos olhos da pessoa e diz, eu preciso disso. Você está no seu direito, né? Como eu dei o exemplo aqui. Ou você está na casa da sogra, se existir alguma situação lá, você pode se posicionar. Como? Como esposa. Você não tem que se posicionar contra, nem a favor, você se posiciona como esposa, né? Você quer o bem para ele. Vocês dois estão fazendo o que é melhor para o relacionamento, não para você, a sua criança rejeitada. Isso não existe, né? E não vai acabar bem. Então é isso mesmo, né, Nice? Não dá para negar. É preciso se posicionar, ocupar seu lugar, mas ocupar o seu lugar com maturidade, com elegância, né? Com compaixão. E isso, como é que a gente aprende, gente? É fazendo o seu processo terapêutico, é fazendo essa alfabetização emocional, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. Né? E como você não tem ainda construído essa capacidade de se questionar, de fazer um diálogo interno aí, você começa a projetar. Você vai projetando, aí você entra na defesa, porque você também fez isso, porque você não me cuida, né? A Fabiana está dizendo, fui rejeitada pelas amigas em uma festa e bloqueei todas, olha só. Então, quer dizer, se a pessoa não for como eu quero, eu bloqueio, né? Que é uma outra forma também. E o que você fez? Do mesmo jeito que você se sentiu rejeitada, você rejeitou, né? Então, você se sentiu rejeitada. Eu fui rejeitada pelas amigas. Com base em que você sente que você foi rejeitada? Lembra que eu falei que o nosso inconsciente, quando ele tem uma dor, ele não tem dúvida, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se as meninas fizeram qualquer coisa ali, ou se elas se atrapalharam, se elas também não foram muito cuidadosas com você, você já acha que aqui foi um complô, que as pessoas já fizeram aquilo porque você não serve ali naquele meio, você é a pessoa que eles queriam tirar, era a maçã podre que tinha que tirar. Não, Fabi, isso não existe. É a sua criança que projetou isso, né? No máximo, você poderia ter ficado consigo mesma e esperar o que acontecer. Esperar o que elas poderiam te dizer. E você poderia escolher estar com elas ou não, entende? Porque o único lugar que tinha que ser cuidado é aí dentro de você. Como você se sentiu? Nesse momento é o momento de você usar a primeira pessoa. Eu me senti rejeitada, né? Não significa que elas me rejeitaram. Elas podem ter sido infelizes, podem ter te ferido, mas elas não criaram essa ferida em você. Elas tocaram numa ferida. No desajeito delas lá, elas tocaram na sua ferida, percebe? Olha que liberdade que é você ser uma mulher madura aqui, ó. Né? Dá uma autonomia, uma alegria, uma liberdade. Quer dizer, ninguém pode te diminuir, querida, ninguém. Isso é uma loucura da nossa cabeça, da nossa criança, né? Tá bom? Então você pode rever isso aí, não esperando que alguém vai te provocar, que alguém vai te procurar, alguém vai te explicar. Não,
eu venho para o meu mundo e me cuido. E se alguém me convidar novamente para algum lugar, eu vou pensar 2 vezes se eu vou querer ir, né? E depois me arrependi, ó, isso mesmo, Fabi, é assim. Elas não me chamaram para uma festa e me senti excluída. Então, é a ferida do, do rejeitado é assim. Sempre, e, gente, as pessoas têm direito a não chamar a gente. Vou contar uma história para vocês. Eu tive um grupo em Divinópolis, né? De biodança muitos anos. Pessoas queridíssimas que eu amo ainda, trago no coração. E eu tinha uma expectativa que aquelas pessoas ali todas fossem me acompanhar, né? E quando eu vi que as pessoas, cada um tinha seu interesse, elas não queriam mais acompanhar o meu trabalho, né? Depois quando a pandemia aconteceu, aquilo ali para mim mexeu no meu sentimento de rejeição. Eu fiquei doída, me fiquei trabalhando aquilo comigo, né? Então imagina como elas me ajudaram. Elas me ajudaram a eu olhar para essa ferida minha, me ajudaram a ver que uma amizade é diferente. Muitas vezes o contexto de uma amizade para uma pessoa é diferente para outra. E que você não pode estar naquela expectativa, não é justo com o outro, não é justo com você, entende? E isso foi maravilhoso, eu aprendi muito sobre o amor e sobre a amizade, né? E aí as pessoas permaneceram no meu coração do jeito que elas são, do jeito que elas puderam ser, né? E eu continuo aqui, sei que também estou no coração delas de alguma forma, né? Muito bom, Daniela, obrigada, querida. Silvana, ó, preciso então olhar para a realidade e ter uma atitude, né? Isso, Silvana, como uma mulher bonita que você é uma mulher linda, né? Eu estive com você no curso e eu vi a sua busca, né? Como você tem uma riqueza interior. Então, você saber que ninguém pode te diminuir a tal ponto, né? Não é porque alguém te olhou, não é porque alguém te viu, porque não te convidou, porque, né? Preferiu estar com outro ou com você, que você vai se sentir esse lixo, né? A ferida emocional da rejeição, a pessoa que tem essa ferida, ela se sente um lixo quando isso acontece, né? Muitos de vocês contaram aqui, me contaram nos stories também, não é isso? Então, queridos, é isso. Acho que nós fizemos já o nosso maior trabalho aqui. Quero convidar vocês que precisam de alfabetização emocional, de trabalhar sua maturidade emocional, para virem para o grupo sistêmico, que acontece toda segunda às 19h15 até às 21 horas. É um grupo lindo, que tem um preço super acessível a nível social, para quem não pode pagar a sua terapia. Então aproveitem que vocês vão realmente se sentir muito crescidas e enriquecidas nesse grupo, tá? E aí, vocês me deram a chance aqui. No final, eu só queria dizer para vocês, vamos incluir também, né? Vamos incluir, ok? Alguma pergunta, gente? Aí, a Patrícia dizendo que sim, sente pior pessoa, né? Mas não é real, viu, Patrícia? Não é real, querida, você tem que entender isso. Ai, sua linda! Ah, Bruna, amiga, te adoro te escutar. Eu também adoro te ver por aqui. Ah, meu amor, batendo palma pra mim ali, ó. Olha só. Meninas, então, a Fabi já querendo pedir perdão às amigas, ó, isso. Deixa isso processar dentro de você, né? Titina, maravilhosa, você que é lindona. Obrigada, queridas, ó. Um grande beijo para todos. E na semana que vem, queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês gostariam de que eu continuasse falando sobre as feridas emocionais? Ou a gente pode pensar no outro tema que a gente faz lá nos stories, né? Porque aí tem outras feridas, né, gente? Nós temos a ferida do abandono, né? Nós temos a ferida da humilhação, da traição, né? Sim, sim, Thaís está dizendo sim, sim. Então, semana que vem, vamos falar sobre o sentimento de abandono? Gente, vocês vão ver como esse sentimento de abandono, ele é tão louco na vida da gente, né? Ah, sim, Nara, pode voltar que você vai ver, vai ficar gravado aqui, tá?
Pode assistir do início, viu, gente? Isso, olha. A Fabi tá dizendo sobre a traição, né? Sim, aí a gente vai seguir, tá, Fabiana? Primeiro o abandono, depois a humilhação, porque uma tá ligada à outra, tá bom? Queridos, beijo grande. Ou isso, vamos falar de todas as feridas então, né? Beijo grande e até a próxima. Venham para o grupo sistêmico.